Estamos na lição de número 9 da revista CPAD, o primeiro projeto de globalismo. O interessante é que hoje nós vivemos o ápice da globalização e sempre a gente vê qualquer um projeto que se forma contra os desígnios de Deus. Se você olhar lá atrás, alguém já tentou fazer, mas não deu certo, porque não se pode vencer Deus. Então hoje tem um grande projeto de globalização sendo executado. A gente vê a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é uma entidade boa e necessária. Mas quando você vai ver alguns órgãos dentro da própria ONU trabalhando em projetos que você dá ali uma olhada, você vai ver como que são contra os planos de Deus. Por exemplo, o aborto. Então, hoje, a globalização tem pregado a favor do aborto. Não, a mulher é dona do seu corpo. Sim, a mulher é dona do seu corpo. Mas o bebê que nela começa a ser gerado não é uma extensão do corpo dela. Eu vou tirar um pedaço do meu dedo, vou tirar um pedaço da minha mão, um pedaço do meu braço. Não, aquele bebê é uma nova vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o globalismo e a globalização. Então, nós vamos ver o primeiro projeto de globalismo, como que Deus interveio para que esse projeto não atrapalhasse os planos de Deus. O texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 11, versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Verdade prática, o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Temos que lembrar que o mundo jaz do maligno, né? Então, o que acontece? O inimigo ele tem colocado o seu dedinho em todas as áreas deste planeta, em todas as áreas de governança desse planeta. Por isso que eu citei a ONU. Então tem sempre ali um projeto que você vai olhar aquele projeto e você vai ver que ele contraria os desígnios e os preceitos de Deus. Introdução. Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Primeiro tópico, a segunda civilização humana. Por quê? A segunda civilização humana se deu início após o dilúvio. Sabemos que no dilúvio foram salvas 8 almas, Noé e sua esposa, seus 3 filhos e as respectivas esposas. Primeiro ponto aqui do primeiro tópico, a apostasia de Cã e de Canaã. Cã é o filho mais novo de Noé e Canaã é o neto de Noé. Canaã é o filho de Cã. Nós vamos observar aqui que Noé errou. Por quê? Porque Noé se embebedou. Mas um erro não justifica outro erro. Então Noé ficou bêbado e ao estar bêbado ele ficou nu dentro da sua tenda. O seu filho mais novo viu isso e foi comunicar aos seus 2 irmãos. Seus 2 irmãos, com muito respeito, reverência, que é coisa que o Cã e o seu filho Canaã não tinham, eles vão de costas até o seu pai, cobertos, né? E ali eles cobrem o seu pai. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Noé viveu 350 anos após o dilúvio, mas a doutrina de Noé foi enfraquecida por quê? Porque sempre tem aqueles que não querem seguir essa doutrina, que querem facilitar as coisas, como foi aqui essa nova civilização. Vamos facilitar. Precisamos obedecer, precisamos santificar? Não precisamos nada disso. Vamos construir uma torre e chegar aos céus. O descaso para com o mandamento divino. O filho mais novo de Noé rebelou-se e inaugurou outro período de decadência e apostasia aos mandamentos divinos, tá? Então Cã e Canaã a sua geração que deu descendência ao povo que não queria obedecer aos mandamentos divinos e obedecer às ordens, orientações que vinham de Noé, que era então o patriarca dessa nova civilização. Nesse primeiro tópico, apresentamos a segunda civilização humana a partir de Noé. Segundo tópico, o globalismo de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo, uma só cultura. Às vezes, nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo ele tem uma mania de misturar a verdade com a mentira, misturar coisa boa com coisa ruim, e isso aí confunde a mente do povo.
Porque alguém diz, pastor, mas se todo o planeta falasse a mesma língua, não seria melhor? Sim. Se todo o povo tivesse uma mesma cultura, não seria melhor? Sim. Desde que essa cultura fosse a cultura bíblica, a cultura que agradasse a Deus. Porque nós estamos falando aqui da Bíblia Sagrada, estamos falando aqui sobre agradar a Deus, sobre obedecer os mandamentos de Deus. Eu sei que nem todos creem na Bíblia. Aí é a questão de cada um, né? É uma questão de opinião, questão de escolha também, e uma questão de conhecimento, de procurar saber, procurar ver, porque o salmista disse o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Então, se as pessoas procurar analisar, a pessoa tem a mania de falar, por exemplo, a Bíblia está errada, mas está errada aonde? A pessoa nunca leu a Bíblia e fala que a Bíblia está errada. Então, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. No ponto 2, no tópico 2, o globalismo de Babel. Nosso objetivo é explicar o globalismo de Babel. Uma só língua e um só povo. O problema não era a unidade, mas a unificação que estava formando. Certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Então, o problema não é estar unido, é para o que se está unido, né? Então alguém fala, pastor, mas não é bom que o povo esteja unido? Não, é imprescindível que o povo esteja unido. Mas o povo tem que estar unido para um objetivo, que agrade a Deus, para um objetivo que glorifique o nome de Deus. Senão, se a pessoa se unir, mas para o mal, não vai adiantar nada, correto? No item 2 aqui do segundo tópico, a construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes, nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Então eles eram inteligentes, tinham feito uma arca, então eles eram inteligentes. Então rapidamente eles poderiam construir aquela torre e construir aquela cidade. O problema não era construir a torre, que quanto mais alto eles chegassem, certamente, é claro, a gente com o conhecimento tecnológico que tem hoje, nós sabemos que eles não chegariam ao céu. Mas o que Deus estava olhando era a rebelião, a rebeldia do coração daqueles homens. E aqueles homens não estavam lhe obedecendo porque eles precisavam povoar a terra e precisavam o quê? Administrar a terra. A civilização de Noé dispunha de grandes elementos para forjar uma sociedade globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Então veja bem, uma só língua, um só povo, uma só cultura, e ao invés de buscarem a Deus e obedecer o que Deus mandou, não. Eles queriam fazer da sua própria maneira, tá? Então tem que tomar esse grande cuidado. No tópico de número 3 da nossa lição, a intervenção de Deus em Babel. O autor aqui inteligentemente diz assim, para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio confundindo-lhe a língua. Imagina 200 famílias trabalhando naquela torre, né? Nós vamos nos unir aqui, nós não precisamos de ninguém, de Deus, não de nada, nós mesmo conseguimos fazer os nossos objetivos, vamos fazer uma torre, vamos chegar aos céus. Então 200 famílias trabalhando, cada uma daquelas famílias passaram a falar uma língua, então elas não conseguiam se comunicar com a outra, e aí Deus consegue o seu objetivo, que era que os homens fossem até os confins da terra e pudessem povoar a terra, cultivar a terra, dominar a terra e multiplicar. O efetivo povoamento da terra. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham ouvir as boas novas. Quando isso acontecer, então virá o fim. É uma obrigação nossa. Como Deus queria que toda a terra fosse povoada, Ele também quer hoje que toda a terra ouça do seu Evangelho, ouça da sua misericórdia e ouça da sua salvação. A eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, com a eleição de Sem. Delineia-se mais claramente o período messiânico que haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão
para que de Abraão viesse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus fala para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a sua família é bendita, viu? Por quê? Porque de Abraão nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos para as nossas perguntas. Perguntas de número 1. Pergunta número 1. O que foi a segunda civilização? Resposta: após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. E assim, o patriarca deu início à segunda civilização humana. Pergunta de número 2. Em que consistiu a apostasia de Cã? O episódio da vinha de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã e o seu filho caçula, tá? Então, por episódio Noé ter errado, ficado bêbado, revelou-se também ali a irreverência do seu filho Cã e o seu neto também Canaã. E por isso que Noé profere aquelas palavras contra ele. Na verdade, não são palavras que para o lançar no inferno, não, são palavras porque como ele não tinha reverência, Noé sabia que ele não seria perfeito diante de Deus. Noé disse então que ele deveria servir aos seus irmãos, porque os seus irmãos buscariam a Deus e ele então aprenderia também a buscar a Deus. Pergunta número 3. Quem foi Nirode? Nirode, filho de Cuxi, neto de Cã. Ele é descrito como poderoso caçador diante do Senhor. Esse foi Nirode, viu? Pergunta número 4. O que Deus fez para salvar a humanidade de si mesma? Para salvar a humanidade de si mesma, Deus confundiu as línguas para que o homem pudesse povoar toda a terra e fazer a vontade do Senhor. Pergunta número 5. Para que Deus chamou Abraão? Para que Deus chamou Abraão? Deus chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, para que de Abraão pudesse vir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós sabemos que Abraão tem o filho da promessa Isaac, Isaac tem os gêmeos, a bênção veio sobre Jacó, Jacó foi chamado de Israel, Israel teve 12 filhos, são as 12 tribos de Israel, e a bênção recai sobre o quarto filho Judá. E de Judá vem Davi, e de Davi vem Jesus, o nosso Salvador, ok? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.